Boa noite. Então, vou passar para vocês aqui os passos para a gente pegar uma planta do CAD, foi feita lá no AutoCAD, inserir essa planta dentro do 3D Studio Max, vou mostrar os principais comandos para a gente poder criar o 3D a partir da planta 2D. Tá certo? Primeira coisa que você tem que pensar eu vou trabalhar com que unidade? Então, assim, a maioria das plantas que nós vamos trabalhar vai ser com centímetro, dependendo de imobiliário, você pode trabalhar com milímetro, dependendo da precisão. Mas aqui no Max, como a gente vai trabalhar com uma planta pequena, relativamente pequena, a gente pode trabalhar com centímetro ou metro, tá certo? Se você não sabe como que essa planta foi feita no CAD, aqui dentro do Max, na hora de importar, tem como você mudar essas medidas, tá certo? Então não precisa preocupar, meu Deus, e agora vai dar errado. Não. Eu vou mostrar aqui como você descobrir se está certo, se está errado, tá? Se as medidas estão ok ou não com a planta que você fez no AutoCAD. Ou que você recebeu no AutoCAD. Primeira coisa que você tem que fazer é configurar as unidades do Max para as unidades de trabalho que você vai exercer aqui dentro. Tá? Para fazer isso, a gente tem que customizar o Max. Por ser um programa americano, então as medidas básicas dele, apesar de ser americano, as medidas básicas dele não são as medidas do método que a gente chama de US Standard, não é o padrão americano. Tem como você configurar as duas medidas, ou seja, eu posso trabalhar com o padrão americano, como posso trabalhar também com o padrão de metros, ou o nosso sistema, que é o sistema métrico. Para fazer isso, então abrir o Max, sair daquela telinha inicial que ele tem lá, vou entrar aqui em Customize e vou clicar em Units Setup. Com isso aqui, nessa tela, eu posso marcar na parte onde está escrito Display Unit Scale, simplesmente para você colocar as unidades de medida na frente do número que você vai digitar. Isso aqui não tem nada a ver com a medida real, simplesmente a medida que ele vai mostrar. Tá? Então você tem aqui o sistema métrico e o US Standard e um Custom, que é o seguinte, você pode definir uma unidade de medida sua, tá certo? Eu posso clicar aqui em Custom, definir um nome para a minha unidade de medida e colocar um tamanho para essa unidade de medida. Coisa que aí você vai fazer para trabalhos bem específicos. Como a gente trabalha no sistema métrico, e eu já falei que a gente vai trabalhar mais com centímetros, então eu vou marcar aqui Display Unit Scale, métrico, centímetros. Centímetros, né? Feito isso, agora sim eu posso falar assim, Max, suas unidades de medida, seu padrão de medida, uma unidade, a unidade inteira que você tem aí dentro de você, vai equivaler a uma unidade de medida que eu vou especificar. Então, o que você vai fazer? Você vai igualar a unidade de medida do Max a uma unidade de medida que você vai trabalhar para que fique elas por elas. Ou seja, quando eu digitar 10 centímetros, que ele seja mesmo 10 centímetros, não uma equivalência entre a unidade de medida que você está mostrando e a unidade de medida que o Max tem como padrão. E onde é que eu faço isso? Nesse botão aqui, nessa mesma caixa, nesse botão aqui chamado System Unit Setup. Ou seja, é aqui que eu vou pegar, clicar e falar para o Max que uma unidade é igual a 1 centímetro. Você pode colocar qualquer unidade. Vou até aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Então, aqui eu estou falando para ele, uma unidade é igual a 1 centímetro. Eu poderia falar que uma unidade dele é igual a todas essas unidades que ele tem aqui. Polegada, pés, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Tá? Posso falar também que, por exemplo, uma unidade do Max é igual a 0,5 de uma determinada unidade. Você pode fazer uma equivalência entre uma unidade e outra. Mas para isso você tem que saber a questão da conversão de unidades. Tá? Quando que você vai usar isso? Quando você estiver trabalhando com alguém que usa um outro tipo de unidade que não é a que você trabalha. Ok? Feito isso, coloquei aqui uma unidade igual a 1 centímetro, dou ok. Aqui eu já falei que ele vai mostrar as unidades de medida em centímetro, no sistema métrico, em centímetro, e dou ok de novo. Então, a unidade inteira do Max aqui agora, quando eu criar um objeto que tenha uma unidade, ela vai equivaler a exatamente 1 centímetro. Bom, agora vamos à importação. O Max, ele é programado, produzido, criado, e atualizado pela mesma empresa que
fez o AutoCAD, que criou o AutoCAD. Eles são da mesma empresa, da mesma família. São primos próximos, ou seja, o Autodesk 3D Studio Max, ele é parente do Autodesk AutoCAD. Tá? Então, assim, a integração entre esses dois softwares é muito íntima. Então, você consegue importar o arquivo do CAD e pode, na importação, ajustar qualquer parâmetro que seja necessário para trabalhar o 3D aqui dentro. Tá? Inclusive, na realidade, em trabalhos mais avançados, você pode trabalhar com os dois arquivos abertos ao mesmo tempo. A integração é perfeita. Tá? E como é que eu faço para importar, então, a planta do CAD aqui dentro? Porque o que nos interessa aqui agora é simplesmente fazer o projeto em 3D. Então, eu venho aqui em Max, no botão de arquivo dele, Import, e venho aqui em Import novamente. Tá certo? Ao clicar em Import, o Max tem uma série de formatos de arquivo, de diversos programas que ele importa. Tá? Eu primeiro tenho que designar que eu quero importar arquivos do AutoCAD. Então, eu vou aqui em Arquivos do tipo, aqui embaixo nessa janela, Files of Type, né? Clicar e escolher AutoCAD Drawing, porque tem o AutoCAD Legacy. Esse Legacy AutoCAD nós não vamos utilizar. Seria o AutoCAD, se eu não me engano, depois eu vou até dar uma olhada, eu não lembro, mas o AutoCAD antes do AutoCAD 2000 e alguma coisa, 2007, alguma coisa assim, bem antes disso, tá? Então é assim, é aquele AutoCAD mais antigo. O AutoCAD mais recente, nós vamos utilizar o AutoCAD Drawing, tá? Vou clicar aqui e vou lá na pasta onde está a minha planta. Nesse caso aqui é aquela planta que a gente já trabalhou, a Nilma 2013.dwg. Ok? Vou clicar aqui em Open, vou diminuir aqui. Vou clicar aqui na minha planta do AutoCAD, meu arquivo do AutoCAD. Vou clicar aqui em Open. Essa janela de opções é que é interessante, porque eu tenho todos os parâmetros para alterar o arquivo antes dele ser importado dentro do Max. Então, por exemplo, se eu tiver um problema com a escala, eu posso reescalonar esse arquivo antes de importá-lo. Tá? Então, eu não preciso, por exemplo, voltar lá no AutoCAD, mexer na escala desse arquivo no AutoCAD, para depois salvar, para depois importar aqui. Nessa opção aqui, ó, da primeira aba de importação, Geometry, eu tenho aqui, ó, Incoming File Units, ou seja, quais são as unidades de medida que você quer colocar aqui dentro do Max. Com que unidade de medida que você quer pegar esse arquivo do CAD e colocar aqui dentro do Max. Então você pode muito bem escolher qualquer unidade de medida e reescalonar ela. Tá certo? Eu vou deixar no padrão aqui, ó, porque ele até fala pra gente o resultado, ele te dá até uma prévia assim, ó, o resultado do tamanho do modelo. E já dá para perceber que não é o tamanho certo. Porque está em milímetros. Se eu vou aqui para centímetros, isso aqui aumenta. 1,54 por 2,4 por 9. Se eu vou para metros, aí sim eu tenho um tamanho que provavelmente deve ser o tamanho da casa, né? Que são 15 mil centímetros, por exemplo, por 20 mil centímetros por 919 centímetros. Que isso aqui seria 20 metros por 15 metros por 9 metros. Não é? Então aqui ele já te dá mais ou menos uma prévia do tamanho que ele vai fazer. Ou seja, a planta lá no CAD foi feita em metros. Tá? Então se eu precisar reescalonar, eu venho aqui e reescalono. Tá? Se eu precisar verificar isso, eu posso verificar também e reescalonar de novo. Outra coisa que ele tem de interessante na hora de importar um arquivo do CAD é isso aqui, ó, Layers. São os mesmos parâmetros de layer que o próprio AutoCAD tem. Então, se eu não preciso de um determinado layer para fazer o 3D, para que eu vou importar esse layer dentro do meu arquivo? Então, eu posso, nessa janela, nesse exato momento aqui, antes de colocar o arquivo dentro do Max, tirar tudo que eu não preciso para trabalhar o 3D. Tá? Então, o que acontece? Eu não preciso voltar no CAD, apagar a layer, salvar de novo e importar. Aqui mesmo eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, não quero esse layer, não quero esse, não quero esse, não quero esse. Eu vou tirando, ó.
E esses layers que eu estou desabilitando, eles não serão importados dentro do Max. Tá? Então eu vou tirar alguns aqui, ó, e vou mostrar para vocês que, diferente daquela que a gente tinha feito antes, limite de terreno, vou deixar mobiliário, móveis, isso aqui eu vou tirar, para demolir, paredes vou deixar, perspectiva, prancha, projeção, texto, vegetação, tá vendo? Ó? Eu não preciso de nada disso para poder fazer o 3D. Né? Eu vou precisar disso no projeto. Dentro aqui do Max eu não preciso. Então, ó, marquei só esses aqui, tá? Que são os que eu quero. Já coloquei aqui o Rescale para metros. Eu venho aqui e dou OK. Aí ele vai carregar e vai trazer para mim o meu modelo. Então, olha lá, lembra que ele tinha um monte de coisas? Quando eu estava com ele lá, só no CAD? Aqui eu já trouxe só o quê? De azul as paredes e de lilás aqui as minhas esquadrias. Então já sei onde é que tem parede, porta e janela. Eu deixei o mobiliário para a gente saber, mas não precisava também. Agora eu tenho que verificar uma coisa. Está no tamanho certo? Então vou pegar aqui, ó, na perspectiva. Para aumentar a janela da perspectiva aqui, eu dou Alt W, certo? Vou aproximar aqui da parede. E eu vou verificar, para ter certeza se essa planta está no tamanho real. Eu sei, e eu já tinha visto isso no CAD, que essa parede, uma parede padrão, básica, ela tem o quê? 15 centímetros. Então, como é que eu faço para medir aqui, para saber se esse arquivo está com o tamanho certo, se eu posso continuar daqui em diante a minha criação, ou se eu tenho que pegar e importar novamente. Então, nessa aba aqui, ó, do Max, aqui na direita, no Command Panel do Max, eu tenho esse botão que é muito sugestivo para achar uma ferramenta de medida. Isso aqui parece com o quê, gente? Uma trena, né? Então, eu sei que se eu clicar aqui, ó, eu vou ter essa ferramenta chamada Tape. O que é tape? Fita. Né? Então, eu posso usar ela para quê? Para medir. Tá? Agora, para que eu faça a medida exatamente de ponto a ponto, eu vou fazer o Max ligar os objetos nos pontos. Então, esses ímãs que nós vamos usar quase que o tempo inteiro para desenhar, para a arquitetura, esse primeiro aqui, ó, é ligar os snaps. Snap é quando você quer fazer um objeto grudar em outro objeto, por uma determinada relação de hierarquia ou relação de componente. Para eu configurar isso, que eu quero selecionar de ponto a ponto, eu tenho que clicar aqui com o botão direito do mouse. Então, vou afastar, clicar aqui com o botão direito do mouse e marcar que eu quero ligar ou colar o meu objeto de vértice a vértice. Né? Então, eu clico aqui, ó, Vertex, desmarco todo o resto. Isso aqui eu estou configurando o meu Snap, ele não está ligado. Eu estou configurando. Então, botão direito no Snap, ele vai abrir as opções. Serão abertas as opções. Eu marco o Vertex, fecho. Para ligar o Snap, eu clico em cima do botão com o botão esquerdo. Aí ele ficou azul, está ligado. O que vai acontecer agora? Quando eu pegar a minha ferramenta aqui, ó, Tape, clicar, aqui ele vai dar, ó, Length, é o tamanho, em centímetros. Então, quando eu vier aqui, ó, clicar, ó lá, ele já gruda nos pontos, ó. Pontinho, cliquei, coloquei no outro pontinho. Cliquei, segurei, né? E arrastei para outro pontinho. Aí ele me dá aqui a medida. Então, 15 centímetros. O que eu tive que fazer lá na hora de importar? Vocês viram que ele deu duas dicas. Ele te deu o tamanho que a planta seria importada em centímetros, quando estava em milímetros. Eu mudei para metros e ele veio no tamanho certo. Tá? Então, usei o tape aqui só para conferir. Então, fazendo mais uma vez, eu não precisaria nem fazer esse processo todo. Vou resetar aqui, ó. Reset. Não vou salvar, vou resetar. Vou importar novamente, só para a gente ver esse pulo do gato que o Max dá para a gente. Ó. Import, Newman de novo, Open. Então, para você ter certeza se você está importando com a unidade de medida correta, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Resulting Model Size. Resultado
do tamanho do modelo que será importado, né? Qual que está aparecendo aqui? Primeiro que está marcado aqui o quê? Milímetros. Olha o tamanho que a minha planta vai ficar na minha cena. 15 centímetros por 20 centímetros por 0,9 centímetros. Isso aqui é tamanho de casa, gente? Quando eu passo para centímetros, aí eu tenho aqui agora 1,5 metro por 2 metros por... Isso aqui não dá nem... dá 9 centímetros. Isso é tamanho de casa, gente? Uma casa inteira tem 1,5 metro? Acho que nem o box dessa casa tem 1,5 metro. Então, quando eu vou aqui para metros, ó, 15 mil centímetros, que seria o quê? 15 metros por 20 metros por 9 metros. Ou seja, aqui agora eu tenho um tamanho que resulta no tamanho que é próximo ao tamanho de uma casa. Correto? Então, ele te dá essa dica. Outra coisa nos layers. Se eu não quero nenhum layer, eu venho aqui, ó, que é claro que eu não vou fazer isso. None, ele desmarca todos para mim de uma vez. Quais os que eu quero, professor? Primeiro, nós vamos trabalhar aqui agora só com a parte de alvenaria, de estrutura. Tá? Se eu precisar depois de marcação de mobiliário, móveis e etc., corte, aí eu importo isso de novo e marco só esses layers. Então não preciso ficar escondendo, apagando. Se você gosta de importar tudo e apagar pelo gerenciador de layers, o próprio Max tem um gerenciador de layers idêntico ao do AutoCAD. Nesse caso aqui, nós vamos importar o quê? Paredes e esquadrias. Pronto. Certo? Aí eu faço o quê? Venho aqui e dou OK. E ele importa para mim só o que me interessa lá. Parede e esquadria. Beleza, gente? Então, olha, veio a planta, veio só o que eu pedi. Essa planta, do jeito que eu importei aqui, algumas coisas eu vou precisar olhar depois, ou então eu posso importar de novo. Por exemplo, eu não sei a altura das janelas. Certo? Eu não sei, por exemplo, a altura da parede também. Então, eu poderia importar, de novo, só as cotas. O que é interessante de importar do CAD para o Max é isso. Se eu precisar, veja bem, se eu precisar conferir alguma coisa sem ter que abrir o CAD, ou não tenho o CAD na minha máquina, eu posso vir aqui de novo, ó, e importar novamente. Aqui em cima, tá? O Nilma de novo. Reescalonar novamente. Então vem aqui, ó, metros. E os layers. Vou tirar todos e quero só as cotas, por exemplo. Então marco só cotas, dou OK, e ele importa para mim só as cotas. É que as cotas aqui na realidade não são aquelas cotas de medida, né? Então, eu tenho essa liberdade de importar, né? Não veio o que eu queria, está em outra camada, o cara esqueceu de colocar na camada certa. Então eu posso vir aqui a qualquer hora e importar as coisas que eu preciso. Tá certo? Deixa eu até ver onde é que estão as medidas aqui. Medidas, móveis, perspectivas, esquadrias, depth points, curvas, cortes, cerâmica, áreas. Vou colocar aqui textos. Ok. Pronto. Aí veio aqui para mim a parte de texto. Bom, então eu posso fazer isso, posso importar a hora que eu precisar, tá, gente? E aqui no Max, ó, eu tenho aqui também, ó, Manage Layers. Do mesmo jeito que no CAD, ó. Eu tenho lá os layers, posso desligar os layers, posso deletar os layers se eu quiser, posso congelar os layers, então posso fazer o que eu quiser aqui também com os layers. Ver o que tem dentro dos layers, tá? Que ele tem o gerenciador de layers, muito parecido com o gerenciador de layers do AutoCAD, tá? Bom, eu vou tirar isso aqui. E agora a gente vai fazer parede. Parede no Max, ele é um objeto. Ele não é uma geometria que você vai ter que desenhar, depois puxar. Quando a gente cria parede no Max, você já cria a parede pronta, como se fosse um pré-moldado.
Tá certo? E aí você vai fazendo essa parede e você pode emendar pedaços, combinar pedaços, alterar partes da parede, tá? Mas quando você cria ela, você já cria ela com a espessura da parede e a altura da parede, tá? Ele é um objeto. No Max, para se criar objetos, eu venho aqui, ó, Create, que é essa aba dentro do Command Panel, Geometria, tá? E aí eu tenho aquelas geometrias básicas. Só que a parede ela tá nessa categoria aqui, ó, AEC Extended. Então eu clico aqui, Create, Geometria, AEC Extended, Muro, Wall. Certo? Quando eu clico em Wall, aqui ele me fala, ó, largura, que é o W, espessura, né? E o H, isso aí vocês já sabem até em planta mesmo, na hora de ler, o H significa o quê? A altura. Minha parede, ela tem quanto? Naquela hora eu medi, né? No início lá, eu sei que ela tem de espessura 15. Para eu não ter que voltar lá no projeto, olhar qual que é a altura da parede, eu lembro que é 3,9. Eu vou arredondar para 300 centímetros. Então aqui eu já tenho meu objeto configurado para ter, quando eu criar ele, 15 centímetros de espessura, 3 metros de altura. Ou 300 centímetros, que é a mesma coisa. Como é que eu vou desenhar isso aqui agora? Primeira coisa, eu já deixei até ligado aqui, lembra do snap? Para ele grudar no ponto. Certo? Só que eu tenho que prestar atenção em mais um parâmetro. A parede, quando você usa a planta como referência, a parede ela pode ser desenhada de 3 formas. Do ponto que você clicou para a esquerda, do ponto que você clicou para a direita, ou do ponto que você clicou metade da espessura para a esquerda, metade da espessura para a direita. Quando você coloca, por exemplo, só a esquerda, ele vai pegar esses 15 centímetros e do ponto que você clicar, ele vai jogar tudo, esses 15 centímetros todos para a esquerda. Se você coloca a direita, ele vai pegar do ponto que você clicou e jogar os 15 centímetros todos para a direita. Se você coloca centro, ele vai pegar e jogar 7,5 para a esquerda, 7,5 para a direita. Isso vai depender de onde que você vai começar a desenhar. Tá? Porque se você começa a desenhar de um determinado ponto, por exemplo, comecei daqui. Então, dependendo, se eu clicar nesse ponto, ó, se ele tiver marcado à direita, ele vai jogar tudo para a direita. Se ele tiver marcado para a esquerda, vai jogar tudo para a esquerda. Se ele tiver marcado no centro, vai marcar metade aqui na parede e outra metade fora da parede. Então, o centro a gente nunca vai usar, a não ser que você tenha só uma linha para seguir. Quando eu tenho a planta que já está construída, eu vou usar ou esquerda ou direita. Então, você já descarta o centro. Tá certo? Agora, você tem que ver. Se eu for desenhar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esquerda. Se eu clicar aqui agora, ó, olha lá, ele está jogando para fora da minha parede. Então, se eu começo a desenhar dessa posição, o esquerdo não serve. Mas se eu começar a desenhar daqui de baixo, o esquerdo iria dar certo. Entenderam? Porque ele está jogando à esquerda do ponto que eu quero. Então, vai depender de quando e de onde você começa a desenhar. Ah, professor, mas aí eu vou ter que ficar adivinhando? Não. Se não deu certo, por exemplo, aqui à esquerda deu certo, beleza, você continua. Mas se está lá à direita e você tentou desenhar começando por aqui, ó, ah, não deu certo? Basta voltar aqui e colocar o quê? À esquerda. Então não tem esses problemas, não vai dar dor de cabeça. É só você dar ESC, sai da ferramenta, volta aqui, marca o que você quer e cria de novo. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, eu vou deixar aqui só 2 vistas, para a gente poder ver como que isso é feito. Diferente de outros programas, como é que eu teria que fazer, por exemplo, vamos pegar o SketchUp. Se eu quisesse fazer essa planta no SketchUp, a primeira coisa que eu teria que fazer é preencher todas as linhas com face, depois chegar em cada parte de parede, pegar o push-pull, digitar o valor e ir puxando todas as paredes um por um, correto? Não é isso? Eu teria que desenhar e fechar tudo primeiro. Se essas linhas estivessem picotadas, eu teria que completar essas linhas. Se tivesse um layer escondido, eu teria que apagar esse layer para poder completar a linha em cima. Então, seria um pouquinho mais complicado. Tá? Já aqui no Max, o que eu vou fazer? Eu já vou criar a parede direto. Tá? Então, eu vou só marcar aqui, ó, vou clicar nesse botão aqui do lado, nessa seta, deixar 2 vistas. Uma vai ser a topo
a outra vai ser a perspectiva. Só que ele colocou aqui para mim front. Eu não quero front, eu quero perspectiva para eu ver em 3D. E aqui está na vista certa, que é a topo, porque eu quero ver a planta baixa. Topo está ok, front não está. Então, como é que eu altero? Clico aqui na palavra front e escolho a câmera que eu preciso. No caso, perspectiva. Então, já está na perspectiva. Só que tem um pequeno problema. Cadê a planta? Sumiu. Então, ela continua aqui, ó. Eu consigo enxergar, ó. No meu gerenciador de objetos, ela está aqui, ó. Vou clicar em paredes e pressionar aqui na minha viewport a tecla Z de zebra. Ah, mas ele está de frente, ó. Perspectiva, olha lá. Voltei para ela aqui. Girei, né? Alt, botão do meio. Mexi com ela aqui. Clico aqui e aperto Z de novo, olha lá. E ela aparece aqui para mim, a vista topo. Então, não importa, sumiu, gente. Seleciona o objeto aqui, do lado. Vem aqui na vista e aperta Z de zebra. Z de Zé, né? Que ele vai pegar e aproximar tudo, colocar tudo na tela novamente. Ok? Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o wall. Coloquei lá 15 centímetros, 3 metros. Vou deixar marcado à esquerda e aí eu decido por onde que eu vou começar. Tá? Só que tem um detalhe. Para que eu desenhe aqui em cima da minha planta, né? E até melhor eu prestar atenção nisso, porque aqui no meu caso eu já liguei, está grudando nos pontos. Eu vou criar a parede ponto a ponto. Mas como é que eu faço para configurar aqui o snap? Relembrando, para eu configurar o snap para que ele grude nos pontos das linhas, eu tenho que vir no snap e clicar com o botão direito do mouse. Certo? Aí ele vai abrir essa caixa aqui, ó. Então eu vou nesse imã grandão aqui, ó. Clico lá com o botão direito, ele vai abrir essa caixa, Grid and Snap Settings. E eu quero que grude nos pontos das linhas. Esses pontos das linhas, eles se chamam vértices. Então eu vou clicar aqui, ó, Vertex. Desmarco qualquer outra opção que esteja marcada. Marco somente vértice. Beleza? Então já configurei que eu quero só vértice. Aí eu ligo. Para ligar o snap, você tem que clicar nele, ele tem que ficar azul. E aí você vai notar que agora seu cursor, ó, quando você encostar na linha, não acontece nada. Quando você encostar no ponto, ó, ele gruda. Então significa que o snap está funcionando. Você vai conseguir desenhar em cima. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado na hora de desenhar para não fazer nenhuma lambança. Bom, e como é que eu faço para desenhar a parede? O ideal é o seguinte, não que você não possa. Você pode desenhar pedaço por pedaço, depois juntar essa parede toda. Você pode desenhar também toda a parte externa, depois a parte interna. Isso aí você que vai decidir. Tá? E como é que você pode fazer isso? Então, vou começar aqui, ó. Vou fazer a parte externa para a gente poder entender. Vou clicar, ó. E vou marcar. Entre cada esquadria, quando ele clicar aqui, ó, no final da esquadria, perto da boneca aqui, ó, você tem que fazer o quê? Marcar um ponto. Porque aí você determina também um pedaço na parede. Ah, professor, mas vai ficar marcado lá na geometria. Isso não tem problema nenhum. No render, isso não aparece. Essa divisão no render não vai aparecer. Tá? Então não esquenta. É bom para você, porque você vai ter um ponto para marcar. Tá? Então chegou aqui, ó. Clicou e clia outra parede até a outra ponta. Clica e vai, ó. Clica. Tá vendo? Estou criando os pedacinhos. Ou você pode fazer também, se quiser, né? Porque depois a própria janela vai furar isso. No Max, a janela fura. Então eu posso vir até o final, arrastando com o botão do meio aqui, ó. Cliquei lá na ponta, botão do meio do mouse, clicando e segurando, ó. Igual no CAD. Cliquei aqui, cliquei. Desço, vou descer aqui. Certo? Cliquei, ó. Cliquei. E vou fazendo contorno, ó. Clico. Vou lá no final. Clico. E olha aqui, ele já está fazendo a parede para mim aqui desse lado. Ó. Não precisei desenhar, não precisei fechar,
não precisei clicar, digitar medida, mandar subir pedaço a pedaço. Ele já está criando a parede inteira para mim. Ó, cliquei e ele pergunta, você quer fechar? Sim. Quero sair da ferramenta? Botão direito do mouse e minha parede está pronta. Ó. F3 para preencher, olha lá, parede prontinha. Então vou fazer de novo, para você ver que é rápido. Ó. Vou deletar essa parede. Olha como é que é tranquilo. Vou deixar aqui preenchido, ó, Realistic. É só clicar aqui, ó, ou usar o F3. Tá? Aqui, ó, Realistic. Ou Shaded, para ficar mais leve. Shaded. Do lado do perspectiva eu vou colocar Shaded. Vou clicar lá em Wall novamente e vou aqui, ó. Ó. Você vai ver que ele vai criando aqui para mim, ó. Presta atenção, depois vocês vão poder fazer, ó. Ó a parede sendo criada, ó. Opa, errei. É tão rápido que você pode fazer tudo do zero de novo. Com cuidado. E eu levei menos de 30 segundos. Botão direito para criar a parede. Ok? Então, gente, é um processo simples. Já criei as paredes na altura e na espessura que a planta me exige. Certo? Então, olha só, gente. Eu criei aqui a parede, mas tem um detalhe que é interessante da gente prestar atenção, é que eu tenho que criar pisos também. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria o piso. Tá certo? Eu vou usar um cômodo aqui como exemplo. E depois, e aí, mostrar como é que renomeia esses objetos para vocês não confundirem isso. E até como gerenciar, porque, por exemplo, para criar o piso e depois criar o rodapé, eu vou ter que gerenciar esses objetos aqui no meu gerenciador, né, de objetos do Max. Por exemplo, quando eu crio a parede, e quero determinar que, por exemplo, isso aqui chama-se parede externa, tem duas maneiras de eu fazer isso aqui. Inclusive, muita gente perguntou, professor, como é que eu mudo a cor desse muro, dessa parede? Cada parede que eu crio está criando de uma cor diferente. Isso, gente, é uma cor que o Max cria para a geometria, mas não influencia em nada depois se você for renderizar. Porque na hora de renderizar, você tem que criar material. Tá? Criando o material, ele vai ficar da cor que você escolher. Então, isso não faz diferença. De qualquer forma, se eu quiser alterar o nome desse objeto, eu vou apertar aqui, ó, clicar com o botão direito para sair da ferramenta de criação de muro. E aqui do lado, ó, eu tenho o wall que eu acabei de criar. Se eu der 2 cliques na palavra wall, que é esse muro aqui, ó, essa parede, eu posso vir aqui e renomear ele, ó, parede, underline, externa. Acabei de renomear o objeto. Nesse mesmo gerenciador de objetos aqui, eu posso, por exemplo, essa lâmpada significa que eu posso mostrar ou não o objeto. Tá? Então, se eu precisar desenhar alguma coisa onde eu preciso esconder a parede, eu posso vir aqui, ó, desligar momentaneamente, terminei de desenhar, no caso que eu vou desenhar o piso, clico, ele volta. Tá? Então, eu posso gerenciar dessa forma. Para alterar a cor, tem gente aí que preocupa com isso, aqui, ó, no Command Panel, eu tenho a aba Create e tenho a aba Modify. Seleciono a parede, né, vou clicar nela aqui, vou aqui no Modify, e eu tenho aqui, ó, parede externa, que foi o nome que eu dei aqui, e do lado tem uma corzinha, um quadradinho, um quadrado com cor. Eu vou clicar nele 2 vezes, ele vai abrir aqui para mim, eu escolho a cor que eu quiser para essa parede e dou OK, ele altera para mim. Essa cor, na realidade, não é a cor do material. É uma cor provisória até que você crie um material para ele, com pintura, com textura e etc. Tá? Então, é só material, é só uma maneira de você separar os objetos por cor. Tá? Você pode usar isso. Por exemplo, todas as paredes terão a mesma cor, todas as paredes externas terão a mesma cor. E depois, na hora de colocar um material específico, fica mais fácil. Bom, então eu já tenho minha parede externa, vou mostrar para vocês como é que a gente cria o piso. então vou clicar aqui, ó, desligar a parede externa por enquanto. E dessa vez eu vou usar a própria perspectiva para desenhar, para acostumar. Vou aumentar ela aqui, ó, Alt W. Alt W ele aumenta e diminui a vista que você tiver selecionada. Alt W volta.
Alt, W aumenta, Alt, W volta ao tamanho original, tá? E para criar o piso, eu vou usar curvas, tá? E a partir dessa curva eu posso criar tanto o piso quanto o rodapé, tá? No Max, para que eu crie uma curva, desenhe uma curva, eu venho aqui, ó, em Create. A curva ela não é uma geometria, ela não é um sólido geométrico. Então eu não vou clicar nesse botão de Geometry, eu vou clicar no segundo botão chamado Shapes, onde eu tenho aqui Splines, que são as linhas que o Max desenha. Dentro dessas linhas eu tenho uma que chama Line. Uma outra aula, eu vou, principalmente na parte de mobiliário, eu vou falar mais sobre essas linhas aqui, e principalmente sobre a Line. Hoje, só para poder dar um exemplo prático do que ele é capaz, eu vou usar a Line, tá? E como eu já liguei meu Snap para grudar nos pontos, eu vou fazer o seguinte, ó, clicar e desenhar a linha, desenhando em volta do cômodo, ó. Certo? Fico faltando um pedacinho aqui. Na realidade, deixa eu dar uma volta aqui. Vou esconder aqui o esquadrias, tá? Que eu preciso só da parede. Então, vim aqui, ó, esquadrias, desliguei. E vou desenhar aqui dentro, ó. Clico, cantinho, cantinho. Canto, fechei. Ele vai perguntar, quer fechar a linha? Sim. Fechando a linha, eu já tenho o piso, então eu posso vir aqui e colocar um nome. Ó. Vamos supor que isso aqui é o piso do quarto. Então, eu venho aqui na linha 1, que é essa linha que está selecionada, 2 cliques. Piso, underline, quarto, underline, solteiro. Pronto. Então, para eu achar isso aqui depois é muito mais fácil. Porque se eu crio outra linha e deixo line 1, line 2, line 3, line 4. Imagina numa casa igual essa que é 2 pavimentos, onde você tem vários cômodos, você ter que achar qual que é o piso do quarto de casal, se você não nomear isso, né? Então, criei a linha para criar o piso, eu já vou lá e troco o nome. Dessa forma, fica mais fácil de achar, e depois, se eu precisar aplicar alguma modificação, também é mais fácil de selecionar esse objeto. Bom, aqui, depois que eu criei a linha, eu vou aplicar 2 modificadores, tá? Um modificador para preencher essa linha e transformar ela em um piso com espessura, e um outro modificador para criar o rodapé. Só que tem um detalhe, o rodapé ele não vai pegar a parte da porta, né? Então eu posso criar uma outra linha para fazer o rodapé, para ficar separado do piso? Posso. Então, por enquanto, essa linha do piso do quarto solteiro vai servir só para fazer o piso mesmo. Então, desenhei aqui a linha. Para criar um preenchimento nessa linha, eu venho aqui nesse Command Panel também, com a linha selecionada, clico aqui em Modify, e onde está escrito assim, ó, Modifier List, eu vou aplicar um modificador chamado Extrude. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um preenchimento e automaticamente vai criar também uma altura para esse piso. Tá? Essa altura você pode colocar lá, meu piso ele tem 1 centímetro de altura. Ótimo, você pode colocar essa altura para esse piso. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, Modifier List, clico aqui e procuro um modificador chamado Extrude. Extrude, né? Eu vou clicar. Quando eu clicar em Extrude, ó, automaticamente ele vai fechar. E esse Amount, veja bem, se eu precisar de uma altura para o piso, eu vou colocar onde está escrito aqui, ó, Amount. Que aí, ó, se eu clico aqui, aumento, ó lá, ó, pode ser positivo ou negativo. Eu crio uma espessura para o piso. Tá? Nesse caso, como a gente está só ilustrando, eu vou deixar aqui 0, porque de qualquer forma ele já preencheu para mim. Voltei com a parede, olha lá, vou ligar a parede novamente, pam, eu tenho lá já o piso do quarto de solteiro e a parede. Vou fazer de novo aqui para a gente entender. Ó. Então, vou lá, Create,
shape, line. Vou fazer agora desse lado de cá, ó. Vou desligar a parede. Eu vou clicar, ó. 1, 2, 3, 4, seguindo a parede, ó. 5, 6. Cliquei ali, ele vai perguntar, quer fechar? Sim. Como é que chama isso aqui? Quarto, 2 cliques. Quarto, solteiro, 02. Vou colocar assim. Beleza? Vou lá em Modify, Modifier List, Extrude. Pronto, criei o outro piso. Tá? É uma maneira de você fazer pisos separados. Por quê, professor? Por que eu não faço um plano e fecho tudo? Por quê? Vamos supor, né, gente? Aí vamos lembrar de uma coisa. Vocês trabalham com interiores. Vamos supor que isso aqui é um quarto de um menino. Isso aqui é um quarto de menina. E você quer também usar ambientes ou pisos diferentes para cada quarto. Então aqui você tem 2 objetos separados. E você pode aplicar 2 materiais diferentes para cada um. Se você fizesse tudo num plano só, né, primeiro que ia ficar difícil, porque esse aqui não é retangular. Né? Você teria que colocar um piso só e separar depois em textura, que daria muito mais trabalho. Ok? Soleira, professor, como é que faz? Mesma coisa, gente. Line, vem aqui e desenha a soleira. Ó. Pá, 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 pá. Fechou? Sim. Extrude. Pronto. Tá? Então ele já faz ali também o que você precisa fazer. Volto com a parede. Olha lá. Certo? Desenhar a parede interna. Mesmo jeito. Vai, volta em geometria, wall. Pode fazer até na perspectiva se quiser. Ó. Ó. Cliquei. Cliquei. Ó. Marquei no canto ali. Fechei a parede. Certo? Você pode desenhar tanto aqui na parte de cima, na vista topo, ó. Desenhar igual a gente desenhou a parede externa, como pode desenhar na perspectiva também, que não tem problema, já que o Max é um programa 3D. Beleza? Então, o outro modificador que eu vou utilizar aqui é chamado de sweep. O que o sweep faz? Ele vai pegar o seu perfil de curva, quer dizer, o seu caminho, né, o desenho da sua curva, e nesse caminho ele vai aplicar um perfil, que você pode escolher um perfil específico que ele já tem, ou você também pode criar um perfil e mandar ele seguir. Mas isso eu vou mostrar na outra aula. Hoje eu vou usar os perfis básicos. Então, de novo, eu vou lá em Create. Dessa vez, eu vou criar outra linha, que eu já fiz o piso. Agora eu vou fazer o rodapé. Então, eu vim aqui, ó, Create, Shapes, que é o segundo botão, Line, e vou desenhar o rodapé. Ó. Vou tirar aqui a parede, né, para não me atrapalhar, parede, e vou tirar o piso do quarto. E também vou tirar essa soleira aqui, ó, que é essa Line 1. E vou desenhar. O rodapé, ele vai fazer todo o contorno, mas não vai vir nessa parte aqui, correto? Na porta não pode ter rodapé. Então, o que eu faço? Eu começo dessa ponta da porta, ou dessa, dou a volta e paro aqui. Tá? E deixo aberta a curva. Então, vou fazer assim, ó. Clico, marquei. Aqui é uma janela, então eu posso passar por baixo. Aqui é outra janela, então eu posso passar por baixo. Aí eu venho aqui, ó, clico e vou clicar aqui. Certo? Cliquei. Bom, depois a gente olha a planta, vê o que é. Se isso aqui for uma porta, dá para cortar também, a gente vai olhar isso depois. Mas só para entender como é que funciona o rodapé. Então eu criei essa linha, vou chamar ela aqui, ó, rodapé. Rodapé. Quarto solteiro, porque tem que saber qual que é o rodapé, né, gente? Tem que nomear para ficar organizado, gente. Senão não dá. Pronto. Com essa linha selecionada, eu vou vir aqui no Modify de novo. No Modifier List.
e vou procurar um modificador chamado sweep, que é o modify. Uma maneira fácil, depois que vocês acostumarem com os nomes dos modificadores, de você ir direto para o modificador, é quando você clicar no modifier list, você digitar a primeira letra do modificador. Por exemplo, sweep começa com S. Então, quando eu digito S, ele já vai puxar, eu colocar aqui, ó, S, ele já vai puxar todos os modificadores que começam com S. Eu quero esse aqui, ó, sweep. Tá? Cliquei em sweep, ele já vai criar um perfil para mim, ó lá. Só que está errado. Olha lá, ó, como é que está o rodapé. Ó. Primeiro, ele está abaixo da linha. Segundo, ele está colocando para dentro da parede. Não tem problema, porque aqui, ó, nas opções do meu sweep, ó, o sweep está aqui em cima da linha, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, rodapé, quarto solteiro, sweep em cima da minha linha. Aqui, ó, eu tenho os tipos de sweep. Então, já tem alguns perfis prontos. Em L, em barra, em C, olha, viga, tá vendo? Tem aqui, ó, cilindro, meio, olha, fazer canto, tubo, e aí já é furado, se você olhar aqui ele é perfurado, olha lá, já tem um furo, ele já faz. Tem aqui, quarter round, T, olha lá, ó. Então tem o perfil em T, eu tenho aqui, todos esses perfis, eles vão servir para alguma coisa. Mas eu vou usar em L mesmo. Porque eu quero pegar essa bordinha e jogar para fora e colocar isso aqui na altura certa. Só para a gente entender, ele está para baixo, ó, gente. Vou colocar o piso, ó, ele está abaixo do piso. Estão vendo? Eu quero que ele fique acima e para dentro. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, nas opções do meu sweep, eu tenho isso aqui, ó, alinhamento. Alinhar o pivô. Então eu posso alinhar pelo canto, olha lá, ó, pelo outro canto, pelo centro, e ele vai alinhando. Vou alinhar por esse canto aqui. E aí eu posso pegar e inverter isso. Aqui ou aqui. Pronto. Olha lá, meu rodapé é colocado. Certo? Olha lá, ó. Você tem todas essas opções de alinhamento. Ok? Ó, você pode subir, pode fechar, tá? Alinhar o pivô. Tá? Ainda tem as outras opções aqui, ó, de espessura. Olha lá, ó. Tamanho. Espessura, largura e tamanho. Então, tudo isso aqui é configurado. Você pode mexer nele. Tá? Vamos lá, vou mexer aqui agora para colocar ele no lugar certo. Vou clicar aqui. Mirror. Tem que jogar ele um pouquinho para cima. Aí. Olha lá. Ó. E já está feito. Mexi aqui, ó, ajustei. Vendo a altura dele, a posição dele, ó. Coloquei nesse canto para ele colocar o pivô no canto. A altura, vou colocar aqui, ó, 5 tá bom, né? 5 centímetros. Largura aqui, vou colocar 2. 2 não, 3. Pronto. E thickness, vou colocar meio centímetro. Pronto, rodapé. Aí eu vou ligar a parede, ó. Parede. E olha lá. Aproximar aqui para dar para enxergar lá. O rodapé, já colocadinho. Parede, rodapé, piso. Certo? Bom. Agora eu vou para a parte externa aqui para colocar porta e janela. Porta e janela eu vou usar a outra vista, quer dizer, em conjunto com a vista de perspectiva para a gente poder enxergar legal. Então, olha, eu já tenho os espaços aqui, por exemplo, isso aqui é uma janela. Eu sei que isso aqui é uma janela. Correto? Janela no Max, você cria também com o objeto janela. Então, eu vou em Create. Janela é uma geometria, não é uma linha, então volto aqui para o Geometry.
E na categoria aqui, ó, eu tenho Windows. Olha lá, janelas. Né? Ou seja, eu posso usar as janelas que o próprio Max me traz. Eu tenho algumas predefinições, e essas janelas elas são alteradas também. Eu posso depois editar cada janela, criar uma janela específica, com um desenho específico. Posso fazer qualquer coisa, mas a princípio nós vamos usar o básico. Então eu vou pegar a janela de correr, sliding, é de correr, e a janela funciona da seguinte forma. Também vou usar os pontos de desenho. Para criar a janela, primeiro, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, método de criação da janela é esse aqui, ó. Largura, width, profundidade, depth, e altura, height. Então, vou primeiro determinar a largura, depois a profundidade, depois a altura. Com alguns passos bem simples. Vou pegar aqui, ó, cliquei no ponto inicial, segurei o botão do mouse e coloco no ponto final da largura, que é a primeira dimensão que eu tenho que determinar. Soltei o botão do mouse, qual que é a próxima dimensão que ele fala? Profundidade, depth. Então vou lá, ó, pego meu mouse, mexo. Chegou no depth, eu clico para confirmar a profundidade. Qual que é o próximo? A altura. Vou mexer meu mouse. Ó. Não precisa mexer muito, porque essa altura depois você pode configurar. Entra lá no Modify e determina a altura que você quer. Empurrei um pouquinho aqui, vocês já estão enxergando a janela crescer, ó. Cliquei de novo e a janela já fura a parede para mim. Olha lá. Já furou a parede. Como é que eu sei disso? Vou lá no Modify, ó. Janela selecionada, Modify. Olha aqui, ó. Open. Vou abrir a janela. Só que a janela está no chão, né, gente? Como é que eu vou subir essa janela? A altura dela deve ser 1,10 m, alguma coisa assim, né? A altura, o peitoril da janela, mais ou menos 1,10 m. Então, eu vou pegar essa janela e subir. Como? Vou pressionar aqui, ó, W, que é mover, no Max. E eu tenho 3 setas. Cada seta representa um eixo, correto? Vamos enxergar isso aqui melhor? A seta azul está apontando para que direção? Qual que é o eixo? Então eu venho aqui no Z, ó, onde está escrito Z. Está o que aqui no Z? Está no chão. Qual que é a altura? 1,10 m. Então se eu digitar aqui a altura dela 110 centímetros, o que vai acontecer com essa janela? Vai subir, não é? Então vamos ver se é isso mesmo? Eu vim aqui, ó, digitar. Olha lá. Pronto. E precisei fazer outro buraco, gente. E ela tá, olha lá. Ó. Ah, mas a janela, qual que é a altura da janela? Então eu venho aqui em height da janela, está 85,103. Essa janela tem 120, eu acho. Digito 120, entra. E ela tá, olha lá, ó, bonitinha. Ah, professor, mas a minha janela é na vertical. Aí você vem aqui e desmarca essa opção, ó, hang. Ele vira a janela para você. Certo? Bom, porta é a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, que é uma portona gigante, vou colocar uma porta de correr aqui, ó. É a mesma coisa. A diferença é que a porta eu não preciso me preocupar em levantar ela. Ela já vai estar na base. Então vou lá, ó, create, geometry. Como é que é porta em inglês, gente? Doors. Então eu vim aqui, ó, doors, sliding, que é de correr, e o método de criação mesmo, ó. Clico, seguro, largura, solto o botão do mouse, determina a profundidade. Vou até puxar aqui para a gente ver, ó. Vou cancelar aqui. A porta eu vou criar aqui, ó. Então vou lá, ó, sliding, clico e seguro, determino largura, solto o botão do mouse, coloco na profundidade, clico, levanto, vou colocar aqui para cima um pouquinho, ó, e vou clicar. Cliquei. Ela ficou no chão. Qual que é a altura de uma porta? Normal. Aqui, ó, tá 2 centímetros. Eu vou colocar aqui o quê? 2 e... Olha lá.
E a porta, ela abre. E você pode fazer o que quiser, ó. Flipar o lado, trocar o lado, que vai abrir. Aqui, ó, flip side. Depois que você criou a porta, você vem aqui, ó, modify. Eu tenho aqui, ó, flip side. Olha lá, ó. Flip, você pode flipar a folha também, colocar a folha que está atrás na frente, ó. Olha lá. Então, de acordo com o projeto, você vai precisar fazer isso. Mas eu já tenho aqui, ó, criei a porta, criei a janela, e o processo para fazer todas as outras é a mesma coisa. Tá ok?